Muito bom dia. Damos por aberto a reunião de acompanhamento das creches com a nossa secretária Patrícia Luiders, com o nosso vereador Becker, Odemar Becker, com o nosso vereador professor Gilson, com o Luiz, que está representando, é assessor do ITO, e o nosso amigo Emerson Marcelo, engenheiro da CEMED, que se faz presente aqui. Dou por aberta essa reunião e já faço a pergunta para a nossa secretária Patrícia, como que está andando os andamentos da construção das creches, se estão sendo construídas, se estão dentro do prazo para ser entregue. Então, primeiro, eu agradecer a oportunidade, dizer que essa reunião ela foi marcada no final do ano passado e quero parabenizar a própria Comissão de Educação por cumprir, né? Foi uma agenda que nós fechamos em novembro e a importância de estar colocando para toda a comunidade a situação que é não só da construção da creche, mas também, se vocês tiverem outros questionamentos, nós estamos aqui para responder. As creches, elas tiveram, sim, um reforço do governo federal, no dia 28 de dezembro, no valor de 800 mil, aonde fez com que as obras não parassem. É claro que dizer que a obra está em andamento, como a Secretaria de Educação e a Prefeitura gostaria, não está, porque poderia ter mais pessoas trabalhando. Tudo depende do valor que a gente recebe. Agora, a vantagem é que todas as obras estão em andamento. Então, nós temos aqui a obra com o menor andamento de 21%, que seria o CI Professor Elizabeth, mas também nós temos o CI Jacó Anderle, que seria o CI na Itopavazinha, com 14%, que são as menores, mas nós temos um CI que já está com 79%, que seria o Nelson José Bussarella, no qual até o vereador Becker nós estivemos na semana passada lá. Então, nenhuma obra parada, todas em construção. E teria um prazo para ser entregue essas obras? Prazo, a Secretaria de Educação ela não pode dar quando depende do governo federal. Foi uma surpresa a gente receber o valor de 800 mil em dezembro. Conforme o governo vai pagando a parcela, nós vamos dar a nossa contrapartida. Então, o governo municipal tem esse dinheiro em caixa, não é problema a contrapartida, só que nós estamos falando de uma obra que chega a 10 milhões. Nós estamos num investimento ainda que não passou nem de 50%. Então, não tem como nem a gente exigir das empreiteiras que o serviço anda, porque a própria parcela está vindo de uma forma um pouco lenta, mas está vindo. Vereadores, algum vereador quer fazer alguma? Na verdade, primeiro dar parabéns, presidente. É importante essa comissão até para mostrar que nós não vamos desistir, a gente está em cima. Então, não foi surpresa, não. Foi um trabalho que aqui e aí todos, né, de forma, o vereador Becker fazendo a visita lá, enfim, o vereador indo até Brasília, o vereador Zeca Bombeiro indo até Brasília. Então, para nós aqui, para os vereadores aqui, pelo menos os que estão presentes aqui, eu posso falar pelos que estão presentes aqui, de fundamental importância, porque resolve o gargalo da situação, que é a vaga de creche, que hoje é um gargalo na nossa cidade, e nós temos aqui que nos preocuparmos, sim, independente de cada região, porque, embora avançou muito, né, a senhora pode até comentar, no último ano para cá, houve um incremento de vagas, mas continua sendo gargalo e precisa ser resolvido isso. E essas creches aqui, é lógico, nos anima um pouquinho os 79%, mas eu entendo a preocupação aqui do vereador Zeca Bombeiro, presidente dessa comissão, de que o mais rápido possível nós tenhamos essas creches em funcionamento. A gente sabe que depende da questão financeira do governo federal, mas aí a gente não quer surpresa não, a gente quer que vocês nos mantenham informados, esse é o objetivo da comissão, para que a gente possa, se precisar ir a Brasília de novo, eu acredito que o vereador Zeca Bombeiro vai de novo a Brasília cobrar, o vereador Becker também tem certeza que vai querer ir junto também, ou seja, a gente precisa, até porque nós somos aqui o para-choque da comunidade, eles nos cobram e a gente tem que também fazer a nossa parte. Depende do governo federal, mas depende de nós aqui, e o que depender de nós aqui para fazer a fiscalização, para cobrar do federal, dos nossos deputados, para que o recurso venha o mais rápido possível, para que a gente realmente tenha pelo menos 2 ou 3 já o mais rápido possível sendo inaugurado esse ano já. Né? A gente precisa, eu sei que vocês não gostam de trabalhar com prazo, principalmente o engenheiro, porque depende de chuva, depende de dinheiro, depende de recurso federal, mas a gente precisa agilizar e o que depender nossa aqui, eu tenho certeza desta comissão e nossa aqui como vereador, nós vamos cobrar para que venha o recurso mais rápido possível, para que a gente possa ter essas creches em funcionamento.
É importante que o vereador Gilson coloca, até porque a comunidade não pode ser pega de surpresa. E hoje nós estamos prestando contas mesmo para a comunidade, não só numa entrevista que vai sair num jornal, não só em algo que seja imprevisto por intempéries da natureza, e sim um monitoramento, um acompanhamento das obras, né? Então, independente se vem ou não vem verba, a gente está aqui para esclarecer. O importante é ressaltar que teve essa parcela do governo federal, as obras não estão paradas e todas em andamento, como eu mencionei, ela vai de 20% até 79%. Outra pergunta, que talvez todos que estão nos ouvindo agora, em primeiro lugar, quero agradecer a presença do vereador Adriano, que acaba de comparecer aqui, se faz presente também na reunião. Todas as creches, elas hoje, se estivessem em funcionamento, iria zerar a fila? Não ia zerar a fila. É importante o senhor colocar, até hoje nós temos 4.000 crianças aguardando. Dessas 4.000, nós temos 650 vagas ociosas, que são vagas onde os pais não pleiteiam ou não desejam, até porque é longe da sua residência ou longe do seu local de trabalho. Hoje nós temos em Blumenau a média de 360 crianças nascendo ao mês. Então, nem se todos os meses o poder público construísse 2 creches, iria zerar a fila. Então, é claro, não dá para a gente aguardar só essas 6 creches. O trabalho que a gente fez em 2017, quando a gente fala que em 2017 foi criadas 900 novas vagas sem a construção de um novo CI, aí vem a otimização do espaço. Gestão. Em parceria, né? O vereador Gilson acompanhou muito a parceria com o Estado, aonde a gente ocupou as salas do Estado, colocou com responsabilidade as crianças de 5 e 6 anos. Nenhum momento foi colocado crianças aonde não tinha um banheiro adequado, aonde não tinha mobília, onde fez com que a gente conseguisse abrir novas vagas de 0 a 3. Então, não dá para a secretaria ficar aguardando essas 6 novas, porque elas não vão resolver. Por mais que seja um número significativo de vagas, não vai resolver, até porque a fila é um fato histórico, e pelo número de migrações e o número que a gente tem hoje de nascimento em Blumenau, e desses 360 bebês que nascem, 75% procuram a creche pública. Vereador Becker, por favor. Quero primeiro cumprimentar a todos vocês aqui presentes e dizer ao nosso grande engenheiro Emerson, que desde o início das obras, nós conseguimos avaliar os locais, onde lá na Graça Mussarela, na Herveiro Bonhoff e na Josefina Dalzai. Eu sempre estive acompanhando a angústia dele, de poder fazer essas coisas andarem, mas o recurso não vinha. E às vezes sempre dizia, com o nosso grande parceiro engenheiro, dizia, vamos ter calma que um dia vai dar certo. E realmente está andando, mas assim, eu sinto ainda que eles não estão felizes ainda. Não está feliz porque as obras ainda não estão prontas. E não se sabe quando vai poder terminar elas, se os recursos não virem. Então, eu quero dar os parabéns à nossa grande secretária Patrícia e demais vereadores e dizer que é muito bom a gente poder estar acompanhando aquilo que a comunidade mesmo precisa. A comunidade está esperando com muita angústia, muita falta de vaga, mas quer dizer que um dia vocês vão conseguir terminar todos os seus planos que vocês têm traçado para a nossa cidade. É até ressaltar, vereador Becker, que não necessariamente as 4.000 crianças que estão na fila são crianças que pleiteiam ainda vaga. A prova disso foi o final do ano, quando nós fechamos a fila com mais de 6.000 vagas. Foi feita uma chamada de 3.600 crianças, das 3.600, apenas 1.750 pegaram a vaga. Então, muitos já não estão no município, outros optaram em ficar com a família. Então, quando a gente fala 4.000, é porque a gente tem um sistema transparente, que é o Fila Única. Mas, muitas vezes, são famílias que estão ali, já não estão mais em Blumenau, ou que não pleiteiam e acabam ainda estando na Fila Única por ser transparente. Professor Gilson, é isso que eu ia te perguntar, não questiono a fila única, eu acho fantástico, e é importante isso até para dar publicidade nesse sentido, mas me preocupa exatamente isso que tu falaste, Eles ficam ali dando um número que realmente não é real. Como é que vocês têm isso e como é que dá para trabalhar com o Ministério Público para, olha, essa pessoa foi chamada 2, 3 vezes, como é que dá para modernizar a fila única nesse sentido para poder resolver essas questões ali, Porque tem muita gente que o cara foi embora, como tu falaste, ou seja, necessita ter essa modernização, porque me assusta muito, foi chamado 1.000 e pouco, 3.000 e pouco, ela foi chamada.
mas aí tu olha a fila, continua com 4 mil. E aí eu quero um outro ponto também, e aqui se discutiu muito, a compra de vaga nas ONGs, né? De que forma pode avançar isso também para comprar nessas ONGs, de que forma também pode ser feito presidente, eu gostaria que o senhor também nos ajudasse nisso aqui, de que forma pode ser feito o governo do estado, o governo municipal se ajudar nesse sentido para começar a comprar vagas ociosas em regiões, porque tu deves ter aqui, tem regiões que têm uma demanda maior. Então, fazer por região a compra de algumas vagas, nem que seja feito de forma particular, que nós já fizemos o cálculo aqui, que sai muito mais barato, teoricamente, para o município a compra dessas vagas, pelo menos emergencial. Né? Eu sempre brinco, tem professor, mas tu vai pedir para comprar, não vai querer mais ter professor público. Não, pelo contrário. Mas, nesse momento, para diminuir a fila, para desafogar em determinadas regiões, Fortaleza é uma região que precisa, o Garcia. Então, nessas regiões, fazer a compra de algumas vagas nesse sentido, que sai mais barato para o município e para o cara que tem lá a creche, que tem vaga assim ociosa. Pode ver, a gente vai conversar em creche particular, ele tem uma creche que tem capacidade para 60, 70 crianças, e às vezes ele está trabalhando com uma margem aí de 40, 50, então sempre tem essa margem que para ele ficar sem ninguém e para ele fazer um preço melhor para o município, lógico, dentro de um edital de compra de vaga, tudo dentro da legalidade, é possível fazer isso, né, vereador Zeca Bombeiro, para que a gente possa, em questões, pontos como Garcia, como a Porta Fortaleza, acho que tem uma outra região, desculpa que eu não me lembro agora, que também tem Velha, essa é a Velha lá. Então, estas 3 regiões onde o gargalo é maior, que se possa fazer nisso. Primeiro, modernizar essa questão da fila única, né, para que esses casos não aconteçam, porque são números furados. Você diz ali que não está mais, foi embora, a gente precisa de um dado real para poder, até para nós aqui termos, a gente precisa buscar mais verba do recurso federal para essas vagas, para ter um número real nessa modernização da fila e também agora na compra também de novas vagas nessas regiões que a gente sabe que é Fortaleza, eu não lembrava mais da Velha, que é Fortaleza e Garcia que agora a Velha, que são onde tem um gargalo maior. Então, quanto modernizar o fila única, hoje nós já tivemos essa experiência, vereador Gilson, onde que no final do ano a família que não renovasse a sua matrícula, ela teria sua matrícula perdida. Foi uma experiência negativa, porque muitas famílias, o objetivo do governo municipal também não é mostrar lá um número bonito de 1.500 e deixar famílias de fora. Então, a gente prefere manter essas 4 mil. Dentro da legalidade até do fila única, a gente tem o número de protocolo, para não expor as crianças. O número de protocolo ele não é duplo, é um só. Então, são 4 mil crianças. Agora, o que eu digo, nem todas querem, só que eu não posso hoje ligar para cada uma e dizer, você quer? É uma forma até de intimar. Nós fizemos uma consulta jurídica, não tem como nós hoje ficar mensalmente ligando, porque até cria uma expectativa. Se eu estou na fila é porque eu quero. E se eu sair da cidade de Blumenau, por que não? Quando eu conseguir a vaga é um dos motivos para eu voltar. Então, o governo ele decidiu, até por um direito da família, o número ele não é um número positivo, ter lá os 4 mil, mas é 4 mil verdadeiras famílias que querem, pleiteiam. Agora, não necessariamente vão querer quando conseguir a vaga. E o maior receio é tirar e depois ter o arrependimento da família. E aí ela vai para o final da fila. Concordo. Sobre a compra de vagas, né, nós já conversamos aqui também na Câmara de Vereadores, sem dúvida uma vontade deste governo realizar a compra de vagas. Hoje nós compramos todas as vagas das ONGs credenciadas com o município. Então nós temos mais de 700 vagas compradas, para ser mais específica, são 754 vagas compradas. O que nós fizemos? Eu, pessoalmente, encaminhei na semana passada um e-mail para todas as ONGs solicitando, se eles não tivessem uma sala de biblioteca, uma sala de informática, um espaço ocioso, porque o objetivo do governo é ampliar a compra de vagas na ONG. Eu tive a negativa de todas as ONGs, exceto a São Roque, que nos ofereceu uma sala para ampliar 20 vagas. O que acontece? Eu liguei pessoalmente, eu pensei, eu vou dar mais uma ligada, a secretária ligando, falando com o presidente, às vezes nem sempre a pessoa que responde o e-mail é a pessoa que bate o martelo. Liguei para todas as ONGs, conversei, dialoguei e mostrei a vontade do governo. Realmente eles não têm. Agora, qual é o segundo passo? Como você colocou, vereador Gilson, nós estamos, junto com a Procuradoria do Município, porque agora, com a nova legislação do marco regulatório, vem do caminho legal. É de vontade do governo, sim, fazer a compra de vagas
em unidades privadas, é claro, unidades privadas credenciadas com o Conselho Municipal de Educação, todo o acompanhamento. Nós já realizamos pesquisas, Joinville faz isso, Balneário Camboriú faz, Itajaí faz, e Blumenau quer fazer. Então, nós estamos agora com o Judiciário, a própria promotora, nós já tivemos 2 reuniões, a gente está em fase final, e tão logo, se for concretizado, vai ser um ganho para a cidade, porque seriam compras de novas vagas. Não tem como mensurar hoje se vai acontecer e o número de vagas, porque eu dependo de um ato legal para que eu possa dar continuidade no processo. Tem orçamento para isso, para a compra dessas vagas? Para orçamento ele vai ser do recurso próprio, porque Sim, hoje sim. todas as crianças que elas estejam credenciadas no censo escolar vem o Fundeb. Lembrando que o Fundeb ele vem no valor de 360 mês e o custo de uma criança é R$1.000. Então, se nós comprarmos a vaga numa rede privada, hoje a ONG ela ganha o Fundeb. Até porque a ONG está isenta de algumas taxas, até por ser uma organização não governamental. A rede privada, não. Ela precisa desse pagamento. Então, também não adianta o município abrir um edital repassando apenas o Fundeb para a privada, aonde muitos municípios fazem isso, lançam um edital para ter um marketing e dizem, cidade X compra 2.500 vagas. Com que valor? 360? Ninguém vende. Então, nós também temos que pensar num valor justo, que se no mínimo o custo é de 1.000, no mínimo a gente tem que pensar, daí eu aqui estou falando um valor do que a gente vem pensando, 600 ou 650, porque não adianta abrir para fazer marketing e não ter nenhuma vaga comprada. Isso também não é o nosso interesse, muito menos o meu, que sempre tive a preocupação de não. Quando fizer algo, fazer algo correto, transparente, não para enganar ninguém. Mas eu te pergunto isso porque, primeira questão orçamentária, se houver necessidade, passa pela Câmara, nós vereadores aqui, até aumentar nesse sentido uma disposição no próprio orçamento futuro para que tenha essa compra de vaga. E aí conversei com algumas creches, nós tivemos reuniões de creches particulares, eles trabalham com um ponto de equilíbrio, que é onde eles não ganham nem perdem. Então, para eles, aquele ponto de equilíbrio que é um valor X e fica muito próximo daquilo que tu falastes, para ele também não vai ganhar, mas ele também não vai perder, porque o custo fixo dele é indiferente. Se tem, a diferença é que ele vai ter uma criança ali e vai estar cobrindo o custo fixo dele, ou não vai ter nada e vai ficar o espaço ocioso de qualquer maneira. Então, esse ponto de equilíbrio, achar o ponto de equilíbrio, tem muitas creches que têm um ponto de equilíbrio muito próximo a isso que tu estás falando. Eu já fiz esse levantamento, vereador. São 304 vagas. Não parece um número muito expressivo, mas 304 famílias que a vaga que nós vamos comprar ela tem que ser de 0 a 2. Sim. Pode até ser de 0 a 3, mas o gargalo é 0 a 2. Então, hoje, nas redes privadas credenciadas, nós temos 304 vagas que a gente poderia comprar. Então, assim, como eu digo, está na fase final, todo o diagnóstico, toda a estatística, vai ter que ser recurso próprio. Sim. Né? Vai ter que ser recurso próprio. Isso, sem dúvida, tem que ter no orçamento, porque é uma demanda da comunidade e a gente precisa também atender. Como eu digo, não dá para a gente ficar aguardando as 6 novas creches apenas. E, sem dúvida, 304 famílias, se a gente conseguir concretizar essa compra de vagas, como eu digo, está em fase de elaboração o edital para aprovação dentro da legalidade. Se for possível. Vereador Adriano, por favor. Bom dia, desculpa o atraso. Queria fazer alguns questionamentos com relação aos 7 CIs, e eu acompanho essa novela desde 2013, quando assumi como vereador, inclusive estive lá em Brasília na ocasião, no Ministério da Educação, no FNDE. Naquela época ajudei a desburocratizar uma etapa que estava paralisada, falar bem a verdade, lá no FNDE, quando ainda era secretária Helenice. E depois daquilo, se resolveu uma etapa na ocasião, depois surgiram outras que vieram no encontro do atraso das obras, que ainda hoje, em 2018, olha só, em 2013 eu estive lá, ainda hoje, em 2018, nós não vimos as creches entregues. Então, assim, alguns problemas houveram por parte do município, depois por parte do governo federal, e assim vice-versa, haviam momentos que cada um tinha a sua parcela de culpa. Eu queria ver, eu sei que eu estive visitando o CEI do Oswaldo Deschamps, no bairro da Glória, está em andamento, do Voster também estive visitando, aí Topavazinho, no Jardim Germânico, eu queria ver como ficou aquela questão do muro. Eu trouxe esse assunto aqui na tribuna, a preocupação daquela obra de contenção, que tem que ser agora, né? Não depois que as crianças estiverem lá, porque houve uma situação com aquelas fortes chuvas ali que preocupante, inclusive as imagens que a gente recebeu, que a gente viu que aconteceu lá. Na Libertadores, agora, recentemente não estive, mas na última vez que estive lá estava em andamento, embora
no estágio lento, mas estava em andamento. No Passo Manso, encontrei as obras paralisadas, não sei se foram retomadas na Elvira Bornhoff, né, o portão fechado, cadeado no portão, enfim. E a questão da Água Verde está, eu acho que é até a mais adiantada, se eu não me engano, da Nelson Puzzarello, pelo que eu pude ver, comparado às outras, é que está em melhor estágio. E o da Olivia Kinning, que nem sinal até o momento. Quer dizer, então, quando a gente fala em andamento, talvez o burocrático deste aqui esteja andando, porém, obras, nem o sinal de obra ainda no caso desse que fica lá na rua Josefina Hallsteiter. Esse é um levantamento apurado que eu fiz de todos eles, é o papel do vereador in loco, fiscalizar, não só reivindicar, mas fiscalizar, acompanhar. Eu acho que esse é um trabalho também que o vereador tem que fazer. Primeiramente, isso. Segundo... Queres que eu responda a esse primeiro? Isso. Eu vou passar a palavra para o engenheiro, ele vai poder estar colocando bem até a situação do projeto, né? A 7ª creche, o porquê que ainda não iniciou, e até depois, se quiseres, eu posso deixar uma cópia, eu tenho aqui da porcentagem, no início a gente até colocou do andamento, mas o que você colocou é bem verídico mesmo. O CI da Olivia Anderling, da Rua Josefina, terça-feira nós estamos fazendo o inventário, o geólogo está lá fazendo o inventário das árvores, que tem que ser feito o inventário para poder liberar o terreno para a gente fazer, para mandar para a licitação, né? Nós estamos aguardando esse inventário ficar pronto para a gente poder dar continuidade na licitação para mandar para começar para poder executar a empresa para ganhar a licitação. Por que esse inventário está demorando tanto? Já faz meses que eu ouço essa história do inventário. É que eles vão lá, ele vai lá uma vez por semana, né? Ele tem que fazer a de cada árvore, né? Fazer o levantamento, fazer aquilo. É isso que a gente está... Pelo menos depois que esse inventário estiver pronto, aí ele vai poder fazer a licitação. Estamos só aguardando esse inventário ficar pronto. Mas é geologia ou quem é que está fazendo esse inventário? É um geólogo, é geólogo florestal. Eles fazem o levantamento, eles têm que fazer de cada árvore, a altura, da largura da árvore, a altura da árvore, tudo, para depois isso tem de ser... Tem uma parte que aí tem outro terreno, que é da doada. Aí, tu tira daqui, mas tem que plantar no terreno. Ele está vendo isso tudo já fazendo o processo. Compensação, né? E o do Jardim Germânico, já lá em cima foi feita a última reunião, foi falado com o pessoal de obras lá no... Como é que é o nome do secretário ali? Até o engenheiro falando para o engenheiro Lauren, ele está fazendo agora, foi definido, eles estão fazendo o projeto, ele tinha feito um projeto básico, passou um valor, mais ou menos que ia sair o custo da obra, já passou para o Paulo Costa, o pessoal lá que eles iam, foi agora atrás desse dinheiro para fazer as obras, né? Aí seria a obra que vai executar aquele negócio. O muro em si não teve problema nenhum, ele não teve mexer nada, só mesmo eles fazer agora a contenção lá em cima, que já ia ser resolvido o problema lá do Jardim Germânico, né? E a obra está tocando a todo vapor. E ali a Elvira, eles estão trabalhando, agora estão tocando, eles pararam por causa da época de férias, já voltaram, né? A Nelson Puzzarello também agora está na parte de finalmente, aí é só mais empresas terceirizadas que estão indo lá botar a janela, a porta, até o vereador, nós fomos lá essa semana, né? Da Oswaldo Deschamps e na Leonidas estão aguardando a cobertura, que agora não dá para fazer nada, que a parte de acabamento, se não botar cobertura, se começar a fazer as obras, estraga tudo. A gente tem, agora ele já está orçando, as empresas estavam hoje, até no fomos lá de manhã, eles já estão medindo tudo para fazer a cobertura, né? Nas suas duas empresas. A radialista também estão trabalhando, já estão quase chegando na parte das vigas, também já estão no levantamento. E estão andando, todas elas estão em andamento agora, né? Eu queria fazer outro questionamento também com relação, de 2013 até agora 2018, quantas creches foram construídas com recursos próprios do município? O que o governo fez de 2013 até agora, aonde, que locais, quantas creches ele realmente fez? Assim, com dinheiro do IPTU, do imposto que o Blumenauense paga, arrecadado todo mês, fora essa parceria com o governo federal, qual é a creche, ou quais as creches que foram construídas no município com recursos próprios para também resolver essa demanda? Teve novas creches construídas? Eu coloquei no início, talvez você não estava presente, mas não me incomodo de estar repetindo, creche não teve novas, mas a gente não tem que se preocupar não somente com a creche construção. Teve a creche lá na Itopava Central, Carlos Roveder, que é locada, foi a única unidade nova, só que, como eu mencionei antes, a preocupação da Secretaria de Educação não é tão somente fazer a construção, e sim ter novas vagas. Se nós pegarmos hoje, vereador Adriano, o IBGE, ele nos mostra que daqui 30 anos as creches serão asilos. Eu não estarei mais na secretaria para fazer a avaliação se isso é verdadeiro ou não. Então, tem a preocupação do governo municipal também, desde a contratação
contratação do profissional, a construção, a gente não pode pensar a curto prazo. Agora a Secretaria já está com essas 6 creches em andamento e a 7ª ainda que não começou. Um gestor, ele não pode ter uma visão apenas para resolver o problema agora. A fila única, eu estou na educação há 18 anos, ela sempre esteve acima de 5.000. O que não se tinha era uma transparência nos dados, o que se tem hoje. Então, com muita transparência e seriedade, eu vou dizer para o senhor, hoje um gestor, se ele olhar a longo prazo, ele não pode sair construindo, porque ele não vai ter mão de obra, ele não vai ter criança daqui a 30 anos. Não é a Patrícia falando, são as pesquisas que nos mostram que a pirâmide está virando, a população no futuro vai ser uma população mais idosa. Agora, é claro, a comunidade, eu entendo, eu me coloco no lugar da família. Eu fui uma pessoa que também fiquei aguardando quase um ano uma vaga para colocar o meu filho, que é a faixa etária de 0 a 2. Então, a família que aguarda, a gente sabe da dificuldade. Mas só ano passado, vereador, foi criadas 900 novas vagas. Como eu mencionei, com a parceria do Estado, o vereador Gilson esteve presente, nós locamos as crianças, muitas crianças de 5 e 6 anos, vereador Adriano, foram relocadas para a escola do ensino fundamental e aonde a gente abriu turmas novas na educação infantil de 0 a 3. Então, 900 vagas, eu poderia dizer para o senhor, foram 9 CIs. Só que não tem a construção, não tem a diretora, não tem a coordenadora. Por quê? São 900 novas vagas de otimização de espaço. Eu discordo um pouco, eu compreendo a tua colocação, embora discorde dela, né? Eu não posso pensar porque daqui 30 anos, 20 anos ou 40 anos, vereador Zeca, vai poder ser esses usados para transformar esses locais para asilo. Que bom que vai ter locais então para transformar em asilo, mas nós temos que resolver os problemas de hoje. Nós estamos aqui para resolver os problemas de hoje. Claro. O passado já passou, não tem muito o que fazer, não adianta ficar achando culpados, nem do PT, do PMDB, de quem foi prefeito, de quem não foi, e agora nós estamos aqui para buscar soluções. Então, eu só fico triste de saber que realmente uma locada e nenhuma creche nova construída com um pensamento que não pode ser dessa forma, de achar que você no início eu ouvi quando eu cheguei que são 300 e poucas crianças por mês nascendo em Blumenau. Isso, 365. Então 365 crianças por mês nascendo já justifica se fazer novas creches, com certeza, porque vai demorar ainda essa cadeia, pelo jeito, a se transformar ainda. Como eu coloquei, né, o governo municipal ele tem essa preocupação, ele não vai pensar que como daqui 30 anos não vai precisar de creche, ele vai parar. Muito pelo contrário. A gente teve um prejuízo muito grande ali no governo de 2013, 14, 15, aonde a verba não veio. As obras das 6 creches, elas começaram quando já eram para ter sido inaugurada, não havia vindo nenhuma parcela, o prefeito Napoleão esteve presente em Brasília, alguns vereadores estiveram presentes, então nós estamos falando de obras que ficaram exatamente 3 anos paradas. 3 anos que a gente não teve o início da obra. Não estou falando de governo, de partido, de bandeira. Muito pelo contrário. E se nós não tivéssemos a preocupação de construir, vereador Adriano, a gente poderia ter declinado nessas 3 obras. O que eu trouxe para vocês, uma estimativa daqui 30 anos, o que o governo municipal poderia pensar? Não, a obra está demorando, o engenheiro está aqui, nós poderíamos ter declinado. Porque quando você tem uma obra que ela depende do governo federal e do governo público, você tem autonomia de declinar. Por exemplo, essa 7ª. O senhor bem sabe, essa 7ª creche é uma creche num terreno onde vai ter que começar a construção num 2º e pensando no 3º piso. Se nós olharmos pela praticidade e a qualidade da educação infantil, eu vou dizer para o senhor, não dá para construir. Mas é com a preocupação que a gente tem 4.000 crianças que a gente deu continuidade nessas obras. Então, assim, tem a preocupação, sim. O que eu digo é, hoje não tem previsão com recurso próprio de uma construção de uma unidade, mas tem a preocupação com a fila, senão a gente teria uma fila de 10.000. A gente teve anos que a fila ela chegou de 7 a 8.000 vagas. Hoje nós estamos com a taxa de natalidade maior. Nós temos hoje nascendo 465 bebês mês e uma fila de 4.000. É o ideal? Não é? Jamais. Nenhum secretário de educação gostaria de ter 4.000. Agora, entre já ter tido 8 e 7, ter 4, aí eu vou dizer, é um trabalho, sim, de muita responsabilidade, olhando cada sala, vereador Adriano, da equipe da Secretaria de Educação, e muitas vezes a gente é criticada com isso, porque você vai para um espaço onde a sala tem a sala de informática, tem a biblioteca, tem a brinquedoteca, eu sei que as crianças precisam, mas o que a gente precisa mais? Dar vaga para a família. Então, só em 2017, 905 vagas, eu tenho certeza que já ajudou a população. Secretário, ainda teria um questionamento, a Velha é grande,
perdeu uma escola isolada e perdeu o CEI Ricardo Manski, que, por sinal, depois daquela ocasião que houve um deslizamento ao lado e não atingiu o próprio CEI em si, nunca mais houve ocorrência nenhuma. E lá, pelo que eu sei, já se abandonou qualquer possibilidade de se tentar fazer uma tratativa para ter aquele CEI novamente, e já se perdeu aquele espaço. Eu pergunto, o bairro da Velha, que já tem uma demanda aqui, que até antes sido informado aqui o vereador Gil estava tomando conhecimento aqui, com relação, que é uma das regiões que tem uma grande demanda, quais são as perspectivas, os projetos, a visão para se ter um CI naquela região novamente? Porque aquela região Velha Pequena, Velha Central, Velha Grande, não tem nem uma luz que eu saiba até o momento de construção de um novo CI, de ampliação de um novo CI, e o bairro Velha Grande, por exemplo, que é um bairro carente, de grande vulnerabilidade social, uma região carente, por sinal, realmente está muito abandonada com relação a essa questão de creche também, e com a perda daquele CI, né, para variar, né, de lá para cá não sei o que caminhou, o que está sendo feito, buscado para olhar para aquela região da Grande Velha lá, que não está sendo olhado, pelo menos por enquanto não fomos informados que tem alguma visão a curto prazo, a médio prazo, de se olhar isso. Por fim, eu queria fazer uma sugestão também, não só crítica, tem um espaço ocioso lá na Rua Essa de Queiroz, que era da antiga ONG Santa Terezinha, que fazia parte da ONG São Roque, né? Do Estado o local, mas eu já fiz inúmeras reivindicações que deveria de haver uma tratativa do município com o Estado, alguma coisa nesse sentido. É um espaço que atendia inúmeras crianças, inclusive no contraturno, atendia um grande número de crianças daquela comunidade, que também é uma comunidade carente, que atende ali a professor Matheus Braganolo, a toda aquela região ali, da região da Esta de Queiroz, Coripós, enfim. Eu pergunto se há uma possibilidade de voltar a essa tratativa, de se usar aquele espaço ali pelo município, fazer uma tratativa que o município tem tudo pronto lá, instalado, tudo, enfim, limpar, né, porque o mato está tomando conta, está lá abandonado, né, e passar um veneno para matar as baratas e os ratos que estão tomando conta, mas ter aquele espaço de volta para a comunidade, quem sabe pelo município, não precisando construir, não precisando locar, quem sabe fazer essa tratativa com o Estado, é uma sugestão que eu faço, aquela comunidade precisa, tem demanda de vaga, aquela região ali, eu faço essa sugestão. Então, não é só fazer críticas também, mas trazer uma sugestão. Eu acho que é algo viável que deveria de avançar por parte do município. E, por fim, a questão do transporte escolar, ela também envolve crianças que vão para a creche. E a gente sabe que foi tomada uma decisão aí de corte de inúmeras crianças não estão mais sendo contempladas com o transporte devido a uma lei a princípio estadual. Eu ontem peguei, inclusive, cópia desse decreto, vou fazer tratativas com a deputada Ana Paula, outros também vou fazer cobranças no sentido de ver o que eles podem fazer para modificar a questão da distância lá prevista, mas enquanto isso não acontece, eu queria saber se o município não teve interesse, ou não tem interesse de subsidiar ou de melhorar essa questão localmente falando, independente da lei estadual, a distância que ficou muito longa para as famílias levarem as crianças aos educandários, sejam CIs ou sejam escolas. Se tem alguma... não, nós vamos seguir a lei estadual e tal, porque é mais fácil a gente seguir, como foi feito do meio período também. A lei federal dizia que não, no mínimo meio período, não que tinha que ser 4 horas. Mas o município preferiu atender a lei do mínimo 4 horas, o que ajudou a abrir novas vagas na creche, porque daí atender no meio período se abriu outras vagas em creche para também diminuir a fila ali. Mas poderia ter sido para o município ter... não, nós vamos ter o período integral bastante ampliado. Não, foi optado, em sua grande maioria, de atender a lei que dizia, no mínimo, eu tenho a cópia da lei, no mínimo 4 horas, não que era para ser 4 horas. Mas, enfim, eu queria só algumas pontuações com relação a isso, e a sugestão que eu fiz também, se ela pode ser levada em conta ou não, e a questão do bairro da Velha, enfim. Certo. Então, primeiro do bairro da Velha. Eu mesmo coloquei para a diretora que caso achasse uma casa, uma propriedade que tivesse habites, tão logo nós iríamos alugar. É a vontade do governo ter uma creche mais lá onde aquela comunidade precisa. Como você foi, eu também fui algumas vezes depois no Ricardo Manski e fui na Defesa Civil, porque é uma comunidade que precisa. Aquele prédio ele foi construído, por mais que seja alocado para ser uma unidade. Adaptado. E eu fui, né? E fui até o secretário e coloquei, disse, olha, eu já estive 3 vezes. A cada chuva que tem, eu pego o carro e vou até lá. A última que a gente teve no dia 15, muito forte, nada, eu fui até lá. Nada. A resposta que eu tive eles são geólogos e ali tem uma fenda e eles me explicam. Mas eu vou sempre, vereadora, a sua preocupação é a minha também. O que a gente colocou para a diretora? A diretora, nós colocamos para ela, se você tiver uma casa aqui legalizada, a gente aluga amanhã e começa as adaptações. Ela fez, não existe casa
aonde a gente pode locar. Então, não é falta do governo, nós queríamos. Então, o que a gente fez? Colocou as crianças ali embaixo no Arão Rebelo. Era a nossa vontade? Não, porque aquela comunidade tinha um atendimento lá em cima, onde eles precisavam. O que eu solicitei para a diretora Jocimara? Faça uma pesquisa com os moradores. Se eles acharem viável alugar uma casa além do Arão Rebelo, a gente aluga, porque mesmo sendo depois do Arão Rebelo, pelo menos a gente vai substituir e não vai extinguir o Ricardo Manski. Ela fez uma pesquisa, ela nos mostrou, ela foi de casa em casa, ela ligou para quem ela não conseguiu contato e os pais optaram, se for para levar depois do Arão Rebelo, eles preferem o Arão Rebelo. Então, teve essa preocupação, teve esse cuidado e eu tenho a certeza, vereador, até na época eu conversei com o senhor, se nós tivéssemos uma casa, era só transferir o aluguel, a gente tem verba para isso, só que a gente precisa atender aquela comunidade. O segundo questionamento da Santa Terezinha, eu levo, né? Na ocasião, quando foi passado para o Estado, naquele momento não foi viável abrir uma unidade, até porque valeria a pena estar investindo onde tem uma demanda maior, como a gente mensurou os outros bairros. A gente pode fazer uma avaliação e pensar numa outra política ali também. Do transporte, a gente tem que deixar bem claro que não é o decreto do Estado. O Estado ele pode ter um decreto. Nós temos um convênio com o Estado. Agora, o que aconteceu, principalmente na região do Progresso, era algo que estava acontecendo de forma ilegal, tanto que a gente teve algumas discussões no final do ano, nós mantivemos a decisão do governo, foi levado ao Ministério Público, foi levado à juíza, e o resultado saiu depois de 2 meses favorável ao município. Por quê? A gente tem que esquecer o decreto do Estado. O decreto do Estado é do Estado. Ele vai amparar as crianças estaduais. Por mais que nós temos um convênio, a gente vai seguir. Só que a gente tem que deixar claro, as crianças do município, primeiro lugar, as crianças do município que passam, vou pegar o exemplo da Paulina Wagner, quantas crianças que não chegam a 3 quilômetros, mas tem uma rodovia, elas vão ganhar o passe. Porque a gente não pode achar que é uma lei e a gente vai seguir. O que aconteceu no Progresso? As crianças, vereador, elas passam por 2 escolas estaduais, só que eles querem ir para a escola municipal. Então, se coloca no meu lugar, gestora, eu recebi a comunidade Danilo Borghesen, eu recebi a comunidade da José Vieira Corte dizendo, secretária, até quando a senhora vai assinar, pagar transporte fora do zoneamento? A criança ela tem que estudar no zoneamento dela. A criança ela passa por 2 escolas estaduais. Aí vem o governo municipal, paga o ônibus para ela estudar para a 3ª. Então, não tem a ver com o decreto. O decreto é algo que o município poderia fazer o seu. Mas qual é a distância estipulada pelo município? A distância de quilometragem? É 3 quilômetros também. Só que essas crianças, vereadores, elas têm a escola do lado delas. Mas eu vou dar um exemplo da Emil Wemuth, por exemplo. Tem criança após o número 900, por exemplo, da Emil Wemuth, que tem que vir a pé lá de cima daquele morro, para chegar lá no Caique. Não, mas, vereador, o diretor ele tem autonomia de trazer para a Secretaria de Educação os casos omissos. Nós temos crianças, Morro da Garuva, que não dá 3 quilômetros, mas está na exceção. Paulina Wagner, então, nenhuma regra dentro dessa lei que vai atingir uma criança, a gente vai botar os 3 quilômetros. O que pegou ali, teve a revolta da comunidade, é porque os pais optavam em escolher uma escola municipal. Secretária. Eles até podem, só que eles têm que respeitar o zoneamento. Então, nós vamos fazer o pagamento para o zoneamento. E a criança, que o senhor diz que está lá no morro, que não tem... Vila Itopava. Quantas crianças que ganham passe sem os 3 quilômetros? Por quê? Não passa ônibus de linha, a rua não é segura. Então, assim, a gente segue os 3, segue. Mas tem muitas crianças que entram na exceção. Primeiro, segurança, falta de ônibus de linha. Agora, o que a gente não pode, eu, enquanto secretária, sofri improbidade administrativa. Pagar 10 ônibus para tirar crianças onde tinham vaga na escola do lado e ir para o Pedro II. Secretária, é bom deixar claro isso para os vereadores, a questão do zoneamento, que é o que dá maior dor de cabeça, que as pessoas, o aluno, ele quer estudar onde ele acha que deve estudar. Tudo bem, se tiver vaga e tu quiser pagar para ir até lá, tu pode estudar até lá, quem mora na Garcia pode estudar até lá na Velha, que não me importa, desde que tenha vaga. Tem que ter. Isso aconteceu por muitos anos, um desrespeito, a senhora sabe disso, não vou agora, não tem que falar do passado, mas houve um desrespeito de sempre dar um jeitinho, porque eu quero optar, mas tinha a questão do zoneamento. Aí tem uma escola que é a queridinha, que é a melhorzinha, e todo mundo quer colocar lá e dava esse jeito, esse problema. Então tem que deixar claro essa questão do zoneamento. E ali no progresso
Progresso houve exatamente essa situação, porque a comunidade de José Vieira Corte e a outra escola ali do estado, Nilo Borghese, estavam sendo esvaziadas, enquanto uma outra escola estava sendo realmente inchada, porque por uma questão de opção. Quer estudar lá, ok, mas vai pagar para estudar lá. Se não, tens opção aqui. Porque daqui a pouco vai começar, tem escolas que têm um pouquinho melhor do IDEB, a nota, os pais, eu quero botar minha escola um pouquinho melhor. Então eu vou começar a ir para outro bairro. Por exemplo, nós temos aqui a queridinho Machado de Assis, né, que todo mundo quer estudar no Machado de Assis, não tem espaço para todo mundo. Aí tem a pessoa que é lá da outra região que quer estudar. Então tem a questão do zoneamento, que é muito claro. Tem essa questão que tem que ser seguida, que muitas vezes era deixado, sempre se dava um jeitinho, aperta mais um aqui e bota... Não, agora tem a regra do zoneamento. Escola particular, o cara pagando, ele pode estudar em qualquer lugar que ele quer. Escola pública, primeiro tem a questão do zoneamento. Se tiver espaço e vaga, ele pode. Então aí tem esse problema ali do Progresso, que eu nem bati muito em cima disso, porque, de fato, estava esvaziando, estava matando as escolas do Estado ali, e aí até estranho, né? O Estado, é até engraçado, né? O Estado pagando passe de ônibus para matar a própria escola, não faz sentido. Então essas questões ali tem que deixar bem clara para o cidadão, porque às vezes nessa... Aqui, ó, querido, tem questão de zoneamento, ponto. E acabou-se. Se você tem uma escola do seu lado, e eu levei no primeiro ano primeiro ano passado, lembra que eu levei, que tinha uma pessoa que queria estudar no Pedro II, lá na Garcia. Falei, tá, mas por que a senhora quer estudar lá? Naquele caso específico, a criança tinha uma necessidade especial que a escola do lado dela não contemplava. E aí, entre fazer um investimento ali e dar uma vaga para aquela pessoa, optaram em dar a vaga para ela no Pedro II, para não precisar fazer todo um investimento na escola do lado. Mas é aquela história, muita gente quer estudar na colégio que escola, porque o pai passa por ali, é o grande problema que tem no Estado, nós temos isso no ensino médio, porque o aluno trabalha perto, o pai passa por perto e quer deixar, só que aí fica aquela briga, por que eu não tenho vaga aqui, por que eu não posso estudar aqui na escola se meu trabalho é do lado? Falando, o trabalho é do lado, mas essa escola são para os alunos daquela região. Se eu começar a abrir, não vai ter espaço. Aí bonito, está lá uma pessoa que mora no Progresso, ou seja, na Velha, estudando numa escola na Vila Nova, porque tem um trabalho do lado da Vila Nova, enquanto o aluno da Vila Nova não consegue vaga ali, tem que estudar em outra escola, não faz sentido, até por questão da mobilidade. Então isso tem que deixar bem claro nas reuniões, não só para os vereadores, que a gente aqui vai passar isso para a comunidade, de forma séria, mas principalmente essa informação para os próprios, isso tem que ser disseminado. Assim, a população não tem que é entender. O decreto do Estado, não é o decreto, é o zoneamento e o direito. Zoneamento. Aí é o que eu coloco. Nós, há 2 anos atrás, nós fomos chamados pela promotora Cátia e ela falou, até quando o município vai pagar transporte que não deveria. Ela deu um prazo para nós, trocou a promotora e daí houve o efeito contrário, vai deixando, porque as crianças já estão lá. Ninguém impediu das crianças estudarem. Agora, como o vereador colocou, o que eu não posso é pagar transporte público, passa a primeira escola estadual, passa a segunda estadual e eu vou para a terceira municipal. Isso não. E esses casos, vereador, peça para a família entrar em contato com o diretor. Hoje nós temos muitas crianças, a regra é 3 quilômetros, salvo segurança, salvo horário de ônibus. A gente está ali para atender a realidade de cada criança. E uma regra dessa, não tem como você colocar uma estrada de chão batido, lá no Braço do Sul, uma criança caminhar 3 quilômetros, não tem nem calçada e nem segurança para ela. Então, a gente tem a total discernimento para avaliar cada caso. Tem uma pessoa específica só para isso. É claro que passa por uma comissão, mas o diretor tem que trazer para nós. Eu vou citar o exemplo também do final da Bruno Hidger. O final da Bruno Hidger é bem distante. Lá no final da rua Bruno Hidger não tem linha de ônibus, nem normal, não tem linha de ônibus naquela região e não está tendo a atenção do transporte escolar lá no final da rua Bruno Hidger, na Velha. E aí lá elas têm que vir para o Ercílio Day, que olha a distância. O Zé conhece, o Becker conhece, né, o vereador Gisto talvez conhece. Mas esse é Ercílio Day que a gente não tem autonomia, vereador. Quando é criança do Estado, nós não temos autonomia em gerenciamento. Eu tenho que seguir a planilha do Estado. A gente assina um convênio, então, assim, houve essa reclamação. Por que no município vocês atendem às necessidades e o Estado não? Eu recebo da técnica Talvez Jerusa, isso que esteja que ser mudado, eu tenha que ser mudado nesse decreto. Esse decreto É. tem que contelar casos de insegurança, casos onde não há transporte Mas de só que linha daí é de pro ônibus no Estado. município. É assim, ó, vereador, eu vou buscar, cobrar isso tudo. eu estive pessoalmente com o gerente regional na sexta-feira, coloquei para ele que um exemplo que são as crianças da Coronel Federson, lá na Itopava Central, de ter ali a Max, agora o nome da rua ali, a Granja Kazuki, e aquelas 2 regiões que eles têm que atravessar a BR, que eles tivessem esse olhar sensível. Coloquei como o município também faz, e ele disse que ele ia ter um olhar para aquela região. Só que, é claro, eu não posso gerenciar o Estado, e o Estado ele segue o decreto que é deles, mas
Na Quem é minha a pessoa opinião, no Estado que a gente tem que fazer essa tratativa? O Eleomar, ele é o gerente. De ter esse olhar também para as particularidades. Na SDR? Isso Sim, mesmo. ADR. Uma pessoa super acessível, sempre nos atendeu. E eu estive sexta passada pedindo que eles tivessem esse olhar para, principalmente, rodovias. E o último questionamento, meio período, que o senhor colocou também, quando veio o meio período, foi de 4 a 17. Eu só gostaria de relembrar a todos que o município ele mexeu apenas na etapa de 5 e 6. Crianças de 5 anos. 4 anos ainda em Blumenau é período integral e não tem projeção para mudança. Se você pegar qualquer município vizinho, não vai ter atendimento integral 4, 5 e 6. Blumenau continua com atendimento integral, não tem projeção alguma de mudar e manter de 0 a 4 integral. Bom, então, esclarecido, eu ia fazer pergunta aqui da liberação de finanças aqui, mas o nosso engenheiro Emerson respondeu que aquela que não está sendo construída já também não recebeu a parte financeira. Então, já veio a resposta. Alguém tem mais algum questionamento? Professor Gilson, vereador Adriano, vereador Odemar Becker, Luiz... Alguém tem mais algum questionamento, Adriano? Eu sei que a questão aqui está mais focada nos CIs, mas aproveitando a secretária de Educação aqui, imagina, está certo. Né, reforçar aquela demanda da escola Helena Winkler, no Concórdia, que eu lhe passei, né, do barranco que está desmoronando. Né, e eu recebi agora mais um ofício do senador Dalírio Beber, dando uma nova explicação com relação à questão dos CAICs, e espero que, né, a equipe técnica lá esteja dando conta do que repetiram novamente, do que estão ali solicitando novamente para o município, para tocar em frente essa questão, porque continua... A cada documentação, porque vereador, envolve é uma CIs diligência. também. Aí a gente entra nos CIs, porque a cobertura, a princípio, não é só dos prédios dos CAICs, que agora são as escolas, né? EBM, Conselheiro Mafra, EBM, William Theodor Schirmer. Então, são os CIs também que vão ser contemplados, os 2 prédios. Então, por isso que eu já aproveitei aqui para... Não sei se tem um parecer novo, mas o ofício chegou essa semana e falou que há adequações para serem feitas. Todas as adequações que é solicitado o governo federal a gente faz. Quando a gente encaminha, vem nova diligência. Então, assim, o que eu conversei até com o senador Dalírio, nós fomos pessoalmente para entender por que eles não pedem todas as solicitações de uma vez só. Parece que está conta-gotas, eles pedem hora uma coisa, né? Aí os engenheiros vão lá, fazem na planilha, respondem. Aí aparece uma nova diligência. Nós estamos falando de 1 ano. Dia 30 de dezembro completou 1 ano essa emenda parlamentar da cobertura. Então, nós somos os mais preocupados. Agora, o Paulo Costa vai estar indo para Brasília novamente, ele já está levando no pacote de novo para sentar lá no FNDE e ver. Por que vocês não peçam novamente essas diligências de uma vez só? A comunidade fica aguardando? Você está certo? É 1 ano que a gente está aguardando. A preocupação da gente não perder. E aí a gente vai fazendo paliativo. É um dinheiro de recurso próprio, hora é 5, hora é 7, hora é 10 mil, e a gente sabe que não vai resolver, né, vereador? Não resolve, todas as tentativas foram em vão, porque não... Isso mesmo. O jeito é fazer a cobertura. Bom, secretário, eu agradeço a sua presença, secretária Patrícia Luiders, secretária da Educação, meu amigo Emerson Marcelo, engenheiro, vascaíno, gente boa, seja bem-vindo a essa casa. Quero agradecer aqui, especial vereador Adriano, especial professor Gilson, meu amigo vereador Odemar Becker, e quero já deixar marcado para dia 3 de maio, é uma quinta-feira, pode ser? O dia do meu aniversário, pode ser. Vai ter bolo. Dia 3 de maio, então, às 11 horas. Acertei aleatoriamente, hein? Viu? Procurei aqui no celular, dia 3 de maio, então, às 11 horas, pode 11 ser? Horas. Às 11 horas. É uma quinta-feira, dia 3 de maio, às 11 horas aqui, pode ser, secretária? Então tá, pode deixar que o bolo é quando o professor Gilson, ele é professor, vai fazer um brinde para a secretária. Valeu, um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.